A partir de agora você vai ouvir o programa da Cogamai, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada. Uma produção do Departamento de Comunicação, Notícias e Informações da sua cooperativa. Avisos e comunicados aos garimpeiros da área de abrangência. Informações técnicas. Saudações, ouvintes. Aqui quem fala é Anderson Oliveira, engenheiro de Minas da Cogamai. Estamos aqui para mais um informativo da entidade. Bom, pessoal, como já venho relatando a vários programas, estamos aí realizando alguns trabalhos com vistas à obediência de algumas licenças, de alguns termos, de alguns documentos que detemos junto aos órgãos que nos fiscalizam. Isso seja a FEPAM, que é o órgão ambiental, a ANM, que é a agência que nos concede a permissão de lavra garimpeira para a atividade ocorrer dentro da abrangência da Cogamai, que é de 15.313 hectares, ou seja, 153 km², né? Que atualmente estamos com em torno de 200 garimpos de atividade. Então temos essa agência que nos permissiona a lavra garimpeira nessa área. Também temos a obediência frente a um termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, onde nesse termo relata alguns itens que são necessários a serem mantidos dentro da atividade garimpeira. Isso seja na parte externa como na parte interna, que vem de encontro também em algumas exigências que o órgão ambiental, a FEPAM, que o órgão que é a Agência Nacional de Mineração, a ANM, também vem solicitando. A cooperativa sempre fez vistorias e fiscalizações dos garimpos, e nesse ano, início de janeiro, a gente fez um cronograma de visita nos garimpos, principalmente no ateniente à obediência do termo de ajustamento de conduta que detemos junto ao Ministério Público do Trabalho. Fomos aí em alguns garimpos, principalmente nos garimpos concentrados aqui no perímetro urbano do município de Ametista do Sul. Porém, durante esse ano, todos os garimpos vão ser visitados mais de uma vez, com o intuito do apontamento das necessidades de adequação referente a todos esses documentos que eu relatei anteriormente. Nesse primeiro momento, a gente está dando uma atenção especial à área de vivência, ou seja, a estrutura externa do garimpo, vestuário, sanitários, cozinha e refeitório, conforme é exigido pelo Ministério Público do Trabalho, a casa de compressores, ou sala de compressores, o paiol onde é armazenado a pólvora, e também na parte interna quanto à organização das galerias subterrâneas, principalmente no que se diz respeito à instalação elétrica, os fios elétricos todos dentro de eletrodutos rígidos, a distribuição de iluminação dentro das galerias, a condição de ar respirável dentro das galerias, então a ventilação de mina direcionando aquele ar captado na parte externa, direcionando esse ar para a frente de trabalho, onde o trabalhador estiver executando suas atividades na maior parte do tempo. O uso correto dos equipamentos de proteção individual, né? Principalmente abafador de som, capacete, máscara, né? Botas. Então tudo isso é orientado, é fiscalizado durante essas vistorias. As condições das galerias internas, né, quanto à altura, a quantidade possível de umidade, né, a estabilidade do maciço frente ao caimento de teto, se há ou não há, enfim, algumas orientações. Os equipamentos de utilização no garimpo, principalmente de transporte, que seriam as carretinhas, as carretas, né, todas elas detendo proteções das partes girantes, né? Não deixar nenhuma parte girante à mostra, sobre o risco de, se elas estiverem desprotegidas, haver algum acidente de colocar uma perna, uma mão nessas partes girantes e pode ocorrer algum incidente frente a isso. Então todas as partes girantes têm que estar protegidas.
O cano de descarga da carretinha ela tem que ser direcionado para a parte traseira, né? Tendo esse cano direcionando então a fumaça que sai do motor para a parte traseira, não indo essa fumaça diretamente ao operador da carretinha, né? Tendo sistemas de catalisador nesse tipo de equipamento, tanto nesse como se houver mini carregadeiras ou carregadeiras adaptadas no garimpo para o carregamento do rejeito. Isso tem que também ser cuidado quanto a essa parte da emissão do gás carbônico lá dentro do garimpo, né? Então todos esses pontos são vistos na atividade garimpeira, tanto como eu comentei na parte externa como na parte interna. Isso é conversado, apontado essas situações para os proprietários de garimpo, e após essas visitas vão ser confeccionados um PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, que vai fazer um raio-x da atividade, mostrando onde é que a gente tem os riscos e o que a gente faz para sanar qualquer problema ou qualquer risco que essa atividade possa propiciar para o trabalhador garimpeiro. Então esse é o nosso trabalho, né? É um trabalho contínuo da cooperativa, porém agora nesse momento, como a cooperativa detém agora uma empresa especializada na parte de segurança do trabalho, vão ser realizados todos esses projetos, esses programas, essas vistorias, para que o trabalho seja cada vez mais de acordo do que é exigido pelos órgãos que nos fiscalizam. Tá, pessoal? Então isso é bem importante deixar claro que isso aí está ocorrendo, todos os garimpos vão participar dessas vistorias, né? É uma exigência que a gente tem que cumprir ao longo do ano, mais de uma vez a gente vai ter que passar. E vem de encontro a isso também, que já é de conhecimento do pessoal, que todas as segundas e quartas-feiras, na parte da manhã, são realizados os cursos admissionais exigidos pelo Ministério do Trabalho, quando é feito um contrato novo de parceria minerária entre garimpeiro e proprietário de garimpo. Então, essas pessoas, os garimpeiros, têm que se deslocar até a sede aqui da Cogamai, em Ametista, e realizar esse treinamento, esse curso, antes da confecção do contrato, né? Esse contrato só pode ser confeccionado mediante a participação desse curso. Mas, ao decorrer do tempo, nós realizaremos cursos também para todos os garimpeiros. Porém, nesse primeiro momento agora, esse curso é feito só para os garimpeiros novos, ou seja, novos no garimpo, garimpeiros que estão adentrando ao garimpo e estão fazendo esse novo contrato de parceria minerária entre proprietário de garimpo e garimpeiro. Outra coisa muito importante que a gente tem que ressaltar, pessoal, é a necessidade, isso eu já coloquei algumas vezes no programa, já falei com vários associados e todo mundo, além do TAC, do termo de ajustamento de conduta, também tem a licença ambiental em mãos, né? Então todo mundo tem esse conhecimento. É a necessidade de realizar o levantamento planimétrico, ou seja, a topografia do garimpo, desde a parte externa, onde vão ser levantados todas as edificações, todas as estruturas do garimpo, o acesso ao garimpo, como também a área de deposição do rejeito. Por que isso? Porque a FEPAM nos exige um programa, um projeto de deposição de rejeito. E para a gente apontar que esse local é um local adequado para tal, é estritamente necessário a planimetria, a topografia da área externa do garimpo. Então esse é um trabalho que, na verdade, era um trabalho que já era para ter sido começado, poucos garimpos fizeram isso, então eu relato novamente essa necessidade, porque o que acontece é que cada garimpo vai ter que procurar uma equipe de topografia. A entidade, a Cogamai, não detém equipe de planimetria ou topografia. Então aí a gente tem pessoas aí na cidade que já executam esse tipo de trabalho, que está mais uma vez enfatizada essa necessidade. Além da medição da parte externa do garimpo, também é necessário a medição da parte interna do garimpo, onde os trabalhadores estão trabalhando, os acessos, onde passa a parte elétrica, onde é a saída de emergência, que é uma exigência também, todo garimpo tem que ter uma saída de emergência. E além de tudo isso, nessa medição da parte interna, vai ser
que a gente fala sobrepor camadas, ou seja, vai ser medido também os pontos lá em cima na superfície onde o garimpo detém o direito minerário, ou seja, onde é a propriedade que se tem parceria com o dono da terra, ou é onde o próprio dono do garimpo é dono da terra e ele tem o direito de lavrar, enfim, vai ter que se casar essas 3 medições, parte externa, parte interna e a poligonal lá, onde se detém o direito de minerar, justamente para os órgãos verificarem que o garimpo está dentro do seu direito de minerar. E isso aí também vai nos ajudar em várias situações, como é exigido um projeto de ventilação, é exigido um projeto elétrico, é exigido um trabalho de estabilidade maciça, tudo vai ser baseado na planiometria e na topografia interna do garimpo. Então ressalto mais uma vez, pessoal, que é estritamente necessário realizar a planiometria da parte externa do garimpo como da parte interna do garimpo. Então esse é um dos itens, né, que a gente tem que prestar bastante atenção a ser obedecidos, porque ele vai nos dar subsídios e suportes para serem realizados outros trabalhos que são exigidos tanto pela FEPAM, como é a parte dos rejeitos, como para o Ministério Público do Trabalho, que é a parte do plano de emergência, projeto de ventilação, projeto elétrico, apontando as saídas de emergência, estabilidade maciço, para a ANM, para saber se o garimpo realmente está realizando as atividades de acordo com as suas áreas delimitadas e que está numa situação segura contra a pilar, com a pilar de sustentação, enfim. Então isso é uma exigência que nós temos que prestar bastante atenção. Na verdade, pessoal, todos detêm o conhecimento dessas situações, porque já fizemos alguns programas de rádio, algumas conversas aqui na cooperativa, algumas reuniões, e todo mundo tem o termo de ajustamento de conduta e a licença de operação em mãos. É importante nós enfatizarmos as necessidades da realização de todas as atividades que estão inseridas nesses documentos, sob pena de, em algum momento, poder ser suspensa a atividade garimpeira por não obediência a esses itens. Então, eu gostaria de deixar nesse programa bem frisado essas situações para a gente prestar atenção e quem não fez, realizar esses procedimentos, né? Prazo não temos, né? Os documentos estão em vigor, então a qualquer momento a gente pode sofrer algum tipo de fiscalização e isso vai acontecer. Então, por isso que nós temos que nos preocupar e deixar todos os garimpos conforme o que é exigido pelos órgãos, né? Desde a parte externa, como eu coloquei anteriormente, o Ministério Público do Trabalho, a área de vivência, sanitários, vestuários de alvenaria, revestido de cerâmica, unidos entre eles, né? Não ser separado o vestuário do banheiro, né? Tem uma metragem mínima vestuário de 1,5 m² por trabalhador garimpeiro. A cozinha e o refeitório podem ser na mesma peça, com piso. Não necessariamente eles teriam que ser de alvenaria, né? Mas a gente orienta que seja de alvenaria, mas pode ser de madeira, né? Desde que a madeira seja uma madeira boa, uma madeira tratada, pintado, enfim, com mata junta, né? O piso tem que ser um piso lavável, ou seja, pode ser de cerâmica ou concreto queimado. A gente indica cerâmica pelo simples fato de ser melhor a manutenção, ser mais fácil realizar a manutenção de limpeza. Então os compressores também, a casinha de compressor cercada, né? Compressor aficionado no piso de concreto, um sistema de recolhimento de óleo ali para o óleo com canaletas ou com alguma maneira que o óleo não saia para fora da estrutura da casinha de compressor. Ali na entrada do garimpo, né, além da ventilação e além da parte elétrica, a gente tem que ter também a caixinha de sedimentação, onde recolhe toda a água advinda lá de dentro da extração garimpeira, passando por esse sistema, sedimentando o sólido e também fazendo a separação de óleo, caso ocorra esse aparecimento de óleo, e esse óleo tem que ser direcionado para outro vasilhame, pode ser um balde, alguma coisa nesse sentido, para ser descartados nos locais capacitados e habilitados para isso. Então a água ali, livre de óleo, livre de sólido, ela pode então ser descartada no meio ambiente.
Além da parte interna, como eu coloquei anteriormente, a parte da elétrica, o uso dos equipamentos, a iluminação, a ventilação, a perfuração a úmido, né, pessoal? Então, assim, são os itens que a gente tem que prestar muita atenção para a atividade ela estar cada vez mais condizente ao que os licenciamentos, que os termos nos exigem, né? E sempre aquele cuidado com as atividades de mais risco no garimpo, que são principalmente o uso da pólvora, né? Então, desde a fabricação, como também da armazenagem dentro dos paióis, do acionamento, do uso lá dentro do garimpo. Então, um furo por vez detonado, em distância segura, em galerias paralelas ou perpendiculares ao acionamento, no mínimo a 50 metros de distância, né? Fazendo um furo por vez. Caso de furo falhado, negado, a gente aconselha de 15 a 30 minutos de espera, ou a melhor situação é abandonar a frente de trabalho para o próximo turno. Geralmente o pessoal detona no final da manhã, então falhou o tiro, abandona a frente de trabalho, sai da galeria, vai almoçar, vai descansar, no próximo turno retorna para ver o que ocorreu com esse furo falhado, né? Esse tiro que não detonou. Sempre com uma lanterna, né? Não com um rabicho, né? E sempre com uma lanterna de mão para olhar essa situação, para não ter algum risco de contato elétrico com o furo não detonado. Sempre com a presença também do garimpeiro com carta blaster, o garimpeiro habilitado para a execução das atividades frente à pólvora. Fico aqui à disposição, a entidade sempre está à disposição para discernir qualquer dúvida, né? E as portas sempre estão abertas aqui da parte técnica para a gente explicar, discutir e orientar vocês da melhor forma possível. Como eu falei, as vistorias vão ocorrer ao longo do ano aí, e todos os garimpos referente a esse ponto aí da parte do Ministério do Trabalho e outros pontos vão receber essas vistorias, vão ser entregues fichas para orientar da melhor maneira possível a atividade garimpeira. Ok? Então fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima. No programa da Cogamai, a palavra do presidente, Isaldir Antunes Ganzerla. Queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes, um abraço especial aos nossos associados, saudar, reverenciar o nosso trabalhador garimpeiro, né? Enfrentou mais uma semana de trabalho árduo nas galerias, aí nos seus garimpos, e também com isso contribuindo para o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento da nossa cidade, o bem-estar de cada um, pensando no bem-estar de sua família, de seus familiares. Isso é um trabalho muito digno e muito importante. A Cogamai não pode ficar alheia e ignorar o que está se passando no nosso país na questão socioeconômica. A inflação assim assustadora, desde o material de construção, desde utensílios domésticos, ferramentas, insumos para o trabalho, como derivados de petróleo, ureia na agricultura, adubo, salitre, tudo aumentou de uma forma assim exorbitante, absurda. A gasolina, nós estamos sofrendo aumentos todas as semanas, aumento semanal. Segundo a Petrobras, é porque a gasolina, o petróleo está dolarizado. Mas nós recebemos salário em reais, o brasileiro recebe salário em reais, uma inflação dessa, com a economia dolarizada, parte da economia. Então, quer dizer, infelizmente, o trabalhador, o pequeno, as classes menos favorecidas, elas estão sendo altamente, profundamente prejudicadas, porque o seu salário não está sendo atualizado de acordo com os custos e as alterações que a economia está tendo. Subiu, de uma forma geral, tudo que é coisa. É uma inflação. Inclusive, alguns materiais têm escassez, né? Falta. Então, isso aí eu quero que o pessoal preste atenção. E a pedra é um produto de exportação. Devia ser dolarizado. Por que no Uruguai a pedra é vendida e é comprada
o negócio lá só se fala em dólar, tantos dólares o quilo, dólar, uma peça, tantos dólares. E aqui, não. Dizem que é porque aqui tem muito garimpo, a fartura de produção das substâncias minerais, muito bojo, muito geodo, mas eu vou discordar assim de maneira drástica. Está faltando mercadoria aqui. Está faltando mercadoria. E por que não é atualizados os preços? Eu tenho anotações lá, meus cadernos de venda dos geodos, de 20 anos atrás. Eu estava dando uma pesquisada, eu acabei vendendo mercadoria do mesmo padrão, mais barato que eu vendia há 15 anos atrás. Quando o dólar não estava cotado a R$2, agora está 4,50, 4,60, acima dos 4,40, direto. Então, essa nossa mercadoria, estou chamando vocês para uma reflexão. Nós estamos entregando a mercadoria por um prato de comida, infelizmente. Então, acho que temos que ter mais calma, segurar mais as nossas pedras. Essa venda no final de semana, ela é uma coisa assim, de ocasião para quem compra. Se torna uma ocasião favorável para quem compra. Então, talvez vender a cada 15 dias, um mês, guardar, estocar a pedra, né? Porque o custo, a escassez, a mão de obra está difícil. O custo de produção, nós sabemos quanto é. E nós estamos com os preços desatualizados. Eu fiz uma pesquisa, nós estamos vendendo mais barato que vendíamos há 15 anos atrás. A gasolina é em dólar. Petrobras dolarizou. Então sobe toda semana, porque o dólar aumentou, sobe toda semana. E a pedra, por que aquela pedra está estagnado? O minério está estagnado o preço. Então é uma reflexão necessária, vão ter que ver isso aí. Os garimpos melhores, os garimpos, aqueles famosos, estão exaurindo, está acabando, não tem mais. Encontrou o morro de um lado para o outro, a cordilheira está perfurada, e daí ali já era, não tem mais. E outros garimpos que dão menos mercadoria, menos qualidade, mercadoria assim com menor incidência, que nós falamos na nossa linguagem lá no garimpo, ralhou o cristal. Então é preocupante. E somando tudo isso, queria abordar um assunto que o nosso engenheiro da Cogamai, o Anderson, já abordou, a questão da licença de operação, que tem ali dentro do corpo da licença está estabelecido quais as coisas que o garimpo tem que cumprir para atender e fazer jus à licença. Uma delas é a topografia interna e externa. O Anderson abordou muito bem esse assunto. A topografia nas galerias e a topografia onde deposita os rejeitos, onde tem a pilha dos rejeitos. Tem que ser medido todas essas áreas, tem que ter um mapa, tem que ter tudo direitinho, que isso aí é uma cobrança que a FEPAM... Por quê? Porque a cooperativa, quem não fizer, ela vai ter que tomar uma medida administrativa. Vai ter multa para o garimpo, vai ter punição, porque quando acontecem as coisas que não foram cumpridas, sobra para a cooperativa. A cooperativa tem que responder. Então, como a cooperativa está batalhando para que as pessoas tenham o seu ganha-pão aí disponível o tempo todo, nós também vamos batalhar, cuidar para preservar isso daí. Então, agora está na hora já de contratar uma topografia para fazer a medição interna e externa do garimpo, e também as instalações para cumprir aquele TAC do Ministério do Trabalho, banheiro, chuveiro, a casa o paiol que chamam, né, a casa da munição, o vestiário, o armário para guardar os pertences com chave, água potável lá no garimpo para o pessoal tomar, condições mínimas de trabalho, higiene, né? Então, nesse sentido, a cooperativa vai estar acompanhando
Já tem alguns garimpos que o pessoal da segurança, a equipe de segurança da LA e o nosso engenheiro de Minas, que assina como responsável técnico, já me apontaram e eu vou levar para a diretoria. E numa reunião a diretoria vai decidir qual é a sanção, qual é a punição, quais as medidas serão adotadas para corrigir as falhas e os erros e os vícios que tem alguns garimpos. Que eu vou ser bem sincero, eu não quero ser chato nem desagradável, mas tem empresário aí que não zela pelo nome. Só vai no garimpo para buscar dinheiro. Não acrescenta um prego, não acrescenta uma ripa. Temos que cuidar da infraestrutura, nós temos que zelar pelas melhores condições de trabalho para os nossos garimpeiros. Enfim, atender tudo aquilo que as normas, tanto do Ministério do Trabalho como da FEPAM e os demais órgãos que nos fiscalizam, estabelecendo para nós trabalhar dentro daquilo ali. É uma cartilha que devemos seguir à risca, né? Uma questão que eu acho que o pessoal está bastante curioso para saber, e nós não podemos assim dar uma informação efetiva ainda, a questão das cartas blaster, do pagamento das cartas blaster dos alvarás. A polícia ainda não definiu a data do curso para os novos postulantes da carta blaster. Também não está definida a data. Estamos aguardando, isso é a decisão do Palácio da Polícia, da DAME lá de Porto Alegre. A delegada-chefe lá da DAME vai vir na nossa região, vai vir na Cogamay, vai tomar pé da realidade, e nós temos algumas propostas para fazer uma negociação para melhorias assim, de condições. Se não conseguir baratear as taxas da carta blaster dos alvarás, pelo menos que sejam de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, quanto à cobrança dessas taxas. Que não sejam aquela coisa maçante e incessante todos os anos. Então isso é um trabalho que a cooperativa está desenvolvendo também, não só a diretoria, mas também a equipe que trabalha aqui dentro. Nós temos que valorizar muito essa nossa equipe, todos, indistintamente, porque aqui, se faltar alguém, a coisa não funciona direito. Então, esse trabalho da nossa equipe é sublime, é de suma importância. Então, nós vamos zelar por essas questões. E outra coisa, os EPIs, gente. O garimpeiro tem que usar máscara, tem que usar capacete, avental, o abafador, as botas, né, luvas. O pessoal tem que trabalhar com equipamento. É um serviço de risco, é uma atividade de risco, é um trabalho árduo, e ele tem que ter as condições mínimas de uso dos EPIs e as condições mínimas para poder exercer de forma digna, humana, o seu trabalho. Eu quero agradecer a atenção de todos. Na dúvida de qualquer questão que o engenheiro abordou, na dúvida de qualquer questão que eu acabei de mencionar, abordar, vocês podem vir até na cooperativa para maiores esclarecimentos, que a nossa equipe terá o máximo prazer em atendê-los. Muito obrigado pela atenção de todos, um ótimo final de semana. Este programa está disponível nas redes sociais da cooperativa e no site cogamay.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.